Olá, estamos aqui mais uma vez no Cacau do Rio, falando com uma pessoa extremamente polêmica, uma pessoa do bem, um delegado que tem sido muitas vezes incompreendido pelas suas posições, mas vocês precisam conhecer mais quem é o grande amigo Zacconi. Ele é um delegado de polícia e quando eu digo que é uma pessoa polêmica, porque ele tem comprado algumas brigas e o Rio de Janeiro é uma cidade extremamente violenta e eu queria saber do nosso delegado como ele tem sido recebido pela corporação. Como é que é seu relacionamento com seus colegas delegados, que muitas vezes eu ouçam dizer, Zacconi é contra a polícia, exato, é isso mesmo, Zacconi? Então, bom, Cacau, primeiro cumprimentar todos aí que estão nos acompanhando, cumprimentá-lo também, agradecer o convite para estar aqui no seu programa, né, Cacau do Rio. Bom, a questão dos delegados é uma questão que diz respeito à estrutura da polícia, né? Eu passei a fazer uma crítica desse local onde os delegados se colocaram da seguinte forma. O delegado, ele tem que ter formação jurídica. E depois de muito tempo, ele se colocou... E não formação também humana? Sim, também, mas assim, formação jurídica porque você exige o diploma de direito no concurso para delegado. E o delegado passou a pertencer ao chamado mundo jurídico, tentando contemplar salário mais próximo aos promotores, juízes. Foi por uma disputa salarial que os delegados criaram essa ideia de que eles estão no mundo jurídico. Então o delegado sai da carreira policial. E foi uma luta histórica dos delegados. Os delegados não estão na carreira policial, mas não abrem mão de comandar a instituição policial. E isso gera um problema grave, porque isso não existe esse modelo em lugar nenhum do mundo. Em qualquer lugar do mundo você tem uma carreira única. O policial que entra na base, começa nas ruas, uniformizado, depois ele vai para o setor de investigação e ele vai galgando até chegar a ser um comissário, que é o cargo máximo da polícia no mundo inteiro, comissário de polícia. Ou seja, você tem uma carreira única. O policial que entra na base, ele ascende ao comando da corporação. No Brasil, não. No Brasil, a gente tem a figura do delegado, que é uma figura que entra por cima, através de um concurso onde ele já chega mandando. Por exemplo, meu primeiro plantão numa delegacia em Jacarepaguá, eu recebi uma pilha de ROs. E eu não sabia o que fazer com aquilo, porque eu não tinha sido treinado na academia de polícia para o trabalho policial. Eu tinha sido treinado no concurso jurídico e leis e tal. Quando eu vi aquele bolo de RO, eu pedi ajuda para um policial que estava no plantão, que tinha 20 anos de casa. O cara sentou do meu lado, a gente chama de cascudo, né? O policial que já tem um tempo na corporação. Esse cascudo sentou do meu lado e me ensinou, no meu primeiro plantão, a como despachar RO. Naquele momento, Cacau, eu recebia 3 vezes o salário dele e eu já no meu primeiro plantão era chefe dele, sem saber nada de polícia. Essa estrutura que eu questiono, eu acho que isso é que me colocou perante os delegados como alguém que incomoda, porque eu sendo delegado, fazendo a crítica da própria existência do delegado nessa estrutura, passou a ser algo que incomodava. A formação da academia de polícia hoje mudou ou continua a mesma coisa? Mudou muita coisa, né? Você tem uma série de disciplinas, inclusive de direitos humanos, que foram entrando, né? Mas o que acontece hoje, pelo menos na Polícia Civil, vou falar da Polícia Civil, né? É que você tem um treinamento muito militarizado. Policiais que você exige diploma de nível superior, porque hoje na polícia quase todos os cargos são de nível superior, tirando investigador, você coloca o cara para treinar tiro, porrada e bomba, que é a expressão que se usa na polícia, né? E a investigação, que seria o grande saber da Polícia Civil, né? Foi se perdendo. Hoje, infelizmente, na Polícia Civil, o que você tem de destaque são os grupos operacionais como a CORE, por exemplo, a Coordenadoria de Recursos Especiais. A CORE hoje, o policial da CORE recebe um adicional de R$ 1.500 por estar na CORE. Esse policial da CORE não é treinado para investigar, ele é treinado para fazer um enfrentamento militarizado.
Eu acho que a gente deveria mudar isso, porque se nós somos polícia investigativa, quem tinha que ser valorizado é o policial que está investigando um homicídio, que tem conhecimento técnico de investigação, e não o policial que está sendo treinado para confronto. Até porque esse treinamento de confronto, você já tem o BOP, você já tem a Polícia Militar. A Polícia Civil devia estar investindo em investigação, né? Na investigação, na inteligência. Hoje, 90% dos inquéritos policiais não são conclusivos. Por que isso, Zacconi? Isso no Rio de Janeiro. Brasília é o contrário. Em outros estados da federação. Mas o Rio de Janeiro, o que parece é que a polícia no Rio de Janeiro não trabalha, porque 90% dos inquéritos não são conclusivos. Isso é muito ruim. Muito. Porque é questão política, prioridade. É falta de estrutura? Não, é falta de uma gestão que priorize a investigação. É isso que nós estamos conversando. Por exemplo, para você ter uma ideia, você tem o dobro de policiais lotados na CORE que na divisão de homicídios. A divisão de homicídios no Rio de Janeiro é responsável por investigar todos os homicídios da capital. E você tem uma quantidade maior de policiais lotados na CORE do que na divisão de homicídios. Então, repara, quando você prioriza o confronto, né, as operações militarizadas, e você não vê como algo importante, né, a investigação, o resultado é esse. Se a polícia estivesse investindo nas delegacias, principalmente nas delegacias distritais e nas especializadas que investigam, porque, repara, não é toda especializada que investiga também, não. Tem delegacia especializada aí que, sinceramente, né, deveria nem existir, mas as que investigam, elas deveriam ser priorizadas, e isso não acontece na Polícia Civil, infelizmente, há muitos anos. Outros números assustadores, Zacconi, é que no Rio de Janeiro se mata muito policial. Policial mata muito e morre muito. Você acha que isso acontece devido a uma filosofia errada da polícia? Ou como é que você analisa esse quadro que é assustador aqui no Rio de Janeiro? No Brasil, mas no Rio de Janeiro, realmente a situação é bem mais crítica. Você atribui isso a quê? Então, Cacau, primeiro a gente tem que entender um fenômeno. Quando a gente fala que nós temos a polícia que mais mata e a que mais morre, pode parecer que nós estamos falando de um confronto, onde policiais matam e morrem dentro do mesmo contexto fático. Não é isso que acontece. A polícia mata num contexto e morre em outro contexto. Já existe hoje provado que 70% dos policiais que morrem no Rio de Janeiro morrem fora de serviço. O que é morrer fora de serviço? Ele é identificado na hora da folga, né, saindo de casa. Mas morre por ser policial. Morre por ser policial, lógico. Ele é executado fora do serviço, mas ele não está morrendo no confronto. E a polícia também não mata no confronto, não. Sim. As operações policiais que são letais, né, normalmente, via de regra, acontecem sem que nenhum policial morra. A polícia entra em determinado espaço, mata 5, 10, 15 e não tem nenhum policial sequer ferido. Lógico, existem situações que são excepcionais. Por exemplo, no Jacarezinho, que foi a operação mais letal da história do Rio de Janeiro, um policial morreu no início da operação. Mas isso é exceção, isso não é a regra. A regra é que a polícia mata em operações onde não tem sequer confronto. São execuções sumárias, a verdade é essa. E aí o que acontece? Temos a polícia que mais morre, temos a polícia que mais mata, mas nós temos que entender em que contexto. Não é num contexto de confronto, é num contexto onde a polícia mata na forma do massacre, operações militarizadas pré-definidas em determinadas áreas para produzir cadáveres, e morre, né, fora do serviço, executado por ser policial. E a gente tem que entender o fenômeno. Eu sempre pensei nisso, por que bandidos marginais executam no Rio de Janeiro policiais? Isso não é uma realidade sequer em outros estados no Brasil. Não é qualquer estado que os marginais executam policial. Com tanta facilidade até. Por quê? Bom, a primeira impressão que pode dar é que a polícia do Rio não tem o mesmo respeito do que a polícia de outros estados. Mas isso não é a realidade. A realidade é que, infelizmente, no Rio de Janeiro, policiais passaram, a partir do momento que sofriam um assalto, a executar os seus assaltantes. Então, ou seja, o que a polícia fazia? Se o policial era assaltado, ele ia lá e matava o assaltante depois.
os assaltantes começaram a perceber que se eles deixassem um policial vivo, eles estariam na bola da vez. E passaram, né, a proceder dessa forma aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, o que a gente tem é o seguinte, e esse é que eu acho que a gente tem que entender o fenômeno. Quando a polícia passa a operar extrajudicialmente, né, ela passa também a ter uma reação desse mundo do crime de forma, né, mais violenta. Eu acho que a solução para isso hoje no Rio seria que a polícia voltasse a garantir no marco da legalidade as suas ações. Eu acho que aceitar que a polícia possa ir além daquilo que a lei permite a ela, por conta de um discurso de pânico e medo, só tem trazido mais violência. Porque, repare, E isso acontece muito devido a determinado governo. Se o governo A está no comando, nós temos uma polícia mais ou menos violenta. Eu me lembro que na época do governador Brizola, quando ele disse, e acertadamente, que a polícia só deveria subir aos morros com um mandado judicial, a imprensa caiu em cima do Brizola, dizendo que estava proibindo a polícia subir no morro, etc, etc. E a gente sabe que não é nada disso. A gente sabe que o que ele estava dizendo é que o cidadão comum precisa também ser respeitado pela polícia. A polícia não pode chegar invadindo a casa de um indivíduo que mora em uma comunidade qualquer e chega em Ipanema, o comportamento é diferente. Eu acho que essa questão na cabeça da sociedade precisava mudar, porque a sociedade apoia esse tipo. Eu vi gente apoiando aquele massacre no Jacarezinho, pasme, eu vi pastor apoiando aquilo. Terrível. Então alguma coisa está errada aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que as pessoas querem a polícia exatamente como você disse aí, para matar. Parece que a polícia foi feita para matar. E a realidade, quem está do outro lado e você dentro da polícia, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual o papel exatamente da polícia? O que é que a sociedade deveria esperar de uma polícia? Uhum. Sim, então, você tocou num ponto importante. Essa violência, ela tem outros agentes e outras agências que participam dela. Não é a polícia que mata sozinha. Eu costumo dizer que a polícia não mata sozinha. Porque, repare, eu estudei no doutorado porque eu ficava curioso de saber como que essa grande quantidade de pessoas mortas em ações policiais, como é que isso era legitimado. Sempre que um policial mata alguém em serviço, é instaurado um inquérito, que antigamente era chamado auto de resistência. Hoje tem outro nome, mas é uma forma jurídica onde você vai investigar se o policial agiu dentro ou fora da lei. Mais de 90%, quase 95% desses inquéritos são arquivados pelo Ministério Público em menos de 3, 4, 5 anos. Então eu fui ver como é que o Ministério Público, né, ele legitima essa grande quantidade de pessoas executadas pela polícia. Eu fui estudar os pedidos de arquivamento do Ministério Público no doutorado. E o que basicamente eu observei nos pedidos de arquivamento é que a decisão da ação policial ser legítima ou não diz respeito a como a polícia agiu, mas diz respeito a quem morreu. Ou seja, se o cara é identificado como traficante de drogas, ele pode ter 10 tiros nas costas, que o Ministério Público vai arquivar. Eu fiquei de frente no caso Amarildo, que foi um caso de grande repercussão. Eu fiquei nos 15 primeiros dias da investigação e as pessoas todas me perguntaram o seguinte, ninguém estava querendo saber o que a polícia tinha feito com o Amarildo, porque havia imagens da polícia colocando Amarildo dentro da viatura. O que eles queriam saber era o seguinte, quem era Amarildo? Se era traficante, exatamente. Se Amarildo fosse identificado como traficante, qualquer coisa que a polícia fizesse com ele estava legitimado. Então, esse é que é o grande problema que eu vejo hoje no Rio de Janeiro. Né? A gente construiu socialmente a ideia de que determinadas pessoas podem ser executadas e que não têm direito à vida. O traficante de drogas é um deles. E aí, a disputa toda é o seguinte, é saber se o cara que morreu é traficante ou não é. As famílias, você sabe que você é um advogado, né, que
está na luta pelos direitos humanos, você já deve ter participado de algumas situações onde a família procura você para dizer o seguinte: olha, mataram meu filho, mas meu filho não é bandido. Ou seja, matar bandido passou a ser algo autorizado. Mas aonde que está essa autorização? Não está na lei. Né? E esse é que é o problema, porque aí a gente... está na cabeça da classe média brasileira. Exatamente. E aí a gente fica discutindo se o morto é bandido, se o morto não é bandido, se a Marilda era traficante, se a Marilda não era traficante, como na verdade a polícia não pode pautar as suas ações de acordo com a condição, né, da pessoa que está sendo ali naquele momento alvo de uma investigação, né? Então, acho que a gente tem que rever isso. Né? Eu acho que a questão social hoje está realmente em jogo. A cor da pele está em jogo. Hoje, lamentavelmente, se mata nas comunidades muitos negros, pessoas realmente humildes. Não há hoje um respeito das instituições. Eu não falo só da polícia, não, mas das instituições, porque o Estado deveria estar lá presente. E você não vê hoje o Estado presente nas comunidades. O Estado joga a polícia como se a polícia está ali para resolver tudo. A omissão do Estado, os outros órgãos, a saúde, a educação... eu acho que o Tribunal de Justiça deveria estar dentro da comunidade, o juizado especial deveria estar dentro da comunidade, e a gente não vê isso, a gente só vê a polícia dentro da comunidade. Então eu acho que essa filosofia precisa mudar. É verdade. A polícia tem sido a responsável... O para-raio e a responsável por manter essa ordem... Que é uma ordem desigual. É desigual. Nós costumamos, você sabe que eu sou um dos fundadores e represento um movimento nacional chamado Policiais Antifascismo. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Tem uma frase... Porque eu fui falar com alguém sobre você, eu falei, eu não quero saber de polícia, de delegado, mas eu disse, é fulano de tal, esse é diferente. Então, amenizou. Sim, então eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. A ideia é exatamente essa. A polícia, ela precisa manter uma ordem. A polícia ela é criada para manter a ordem. A questão é que ordem nós queremos manter. E aí, os policiais antifascismo partem da premissa de que o policial, enquanto trabalhador, ele tem que discutir qual a ordem, né, que deve ser estabelecida socialmente para que a polícia possa exercer essa função de manutenção da ordem. Ou seja, que ordem nós queremos manter? Uma ordem de desigualdade, de opressão, uma ordem, né, de um racismo histórico, né, violento em relação à população negra? Nós não queremos isso. Então nós temos que trabalhar no campo político os policiais para que eles possam enxergar que, embora a polícia tenha por obrigação manter a ordem, essa ordem tem que ser decidida na política. Então, politicamente, nós temos que disputar, né, uma nova ordem que garanta os direitos fundamentais para todos, não só para quem mora nas áreas nobres, mas para quem mora nas áreas periféricas. Porque a ideia de que a polícia, na periferia, pode operar de forma violenta porque ali tem criminosos, é uma ideia que esconde a realidade de que a maioria das pessoas que estão ali naquela comunidade não estão envolvidas com crime. Aí, se você pode usar um helicóptero e atirar para dentro da comunidade, você corre o risco de acertar crianças, idosos, pessoas que não estão envolvidas com crime. Isso é tido como efeito colateral. Isso é racismo, né? Porque é como se a vida das pessoas da periferia, das favelas, fosse menor do que a vida das pessoas que moram em áreas nobres, como Ipanema, Barra da Tijuca. Pô, isso não pode ser admitido numa sociedade que se pretende democrática e a gente está discutindo isso enquanto movimento de policiais antifascismo. Ou seja, o policial tem que ser reconhecido enquanto trabalhador e se reconhecer como trabalhador para que ele possa se inserir no debate político. Acho importante que os policiais discutam, né, a realidade política do seu país. Zacconi, ultimamente eu tenho percebido o interesse de muitos policiais pela política. O que é que está acontecendo? Porque eu nunca vi tantos policiais querendo ser deputados. Sim, acho que o primeiro é que a inserção da segurança enquanto um tema na política no mundo inteiro, das eleições, né,
a Prefeitura de Paris até as eleições presidenciais do Brasil, da Colômbia, o tema da segurança aparece como o tema mais importante. E a gente tem que entender por que segurança passou a ser algo tão importante no debate político. Segurança, Cacau, é um dispositivo de manutenção das relações sociais, da ordem das relações sociais. Ou seja, nós estamos vivendo hoje um momento do capitalismo onde os bolsões de pobreza, o desemprego, né, tudo isso que nós estamos vivendo no país e no mundo, né, é um projeto. Mas igual o Brasil, não. O Brasil... Olha, nós temos alguns países... Alguns países, sim. Mas países do nível do Brasil, um país que chegou a ser a 8ª economia do mundo, nenhum país com essa robustez tem tanta violência igual o Brasil. Mas, por exemplo, se você for na França, existem áreas periféricas, pobres... Periféricas. E que a polícia também tem dificuldade de entrar. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a segurança entra como um dispositivo de manter essa gestão da miséria. Ou seja, segurança hoje é gestão da miséria. É o PP, vamos botar lá uma prefeitura de policiais tomando conta da favela. Então isso vai fazendo com que o tema da segurança ganhe destaque político e aí os policiais que operam a segurança falam, bom, a gente quer o nosso espaço também. Né? E aí os policiais passam a querer participar do debate político, uma vez que a segurança... Bolsonaro, por exemplo, ele se elegeu com o quê? Com um discurso de segurança, o Cacau. Ele perguntava qualquer coisa que perguntava para o Bolsonaro sobre economia, ele dizia que não sabia nada de economia, que tinha que falar com o ministro. Né? Qualquer coisa que perguntar de cultura, ele também não sabia nada de cultura. A única coisa que ele sabia falar era de segurança. Né? Então, quer dizer... Sabia em tese. Sabia de falar assim, ele se arriscava... Ele nunca, nem de segurança ele sabe falar, mas assim, mas ele se arriscava a falar porque ele é um militar. Então, acho que o interesse dos policiais pela questão política, ele é concomitante ao crescimento do tema da segurança na política. E aí é que está, a segurança, de uma certa forma, ele esvazia o debate político. Porque, eu reparo, quando você discute qual vai ser o melhor modelo de segurança para fazer a gestão da favela, você esquece de falar da escola na favela, da saúde na favela, da justiça na favela. Exatamente. É isso, porque ela vai encobrir o que realmente tem poder de transformar. Na realidade, o defensor não quer ir para a favela, o promotor não quer ir para a favela, o juiz não quer ir para a favela, todo mundo quer ficar na sua zona de conforto. E a polícia é a polícia que está lá, bem ou mal, e se gasta muito com segurança no país, mas parece que é um contrassenso que se gasta muito e você não tem segurança. Ora, se você está gastando muito para ter segurança e você não tem segurança, alguma coisa está errada. Claro. E eu pergunto a você, o que é que está errado? Você acha que essa polícia deveria ter um formato totalmente diferente do que temos hoje aí? O modelo de polícia deveria ser outro? Então, Cacau, eu acho que a questão coisa não é muito simples. Não é a polícia. Porque, repara, como é que a polícia vai dar resposta para questões que devem ser resolvidas fora da polícia? Eu vou falar da questão das drogas, que é um tema que sempre foi... também polêmico, mas importante. Sim, mas e que tem de ser discutido. Tem que ser discutido. Então, por exemplo, você falou das despesas, né? Com a justiça. Não. A despesa hoje... Com segurança. Com segurança. Então, por exemplo, as polícias hoje investem, né, muito na repressão ao comércio das drogas no varejo das favelas. Todas as operações, caveirão, helicóptero blindado, isso tudo visa fazer uma repressão a esses pontos de venda de drogas. Né? E a polícia está há décadas investindo nisso e esses pontos de drogas só crescem porque cada vez mais pessoas consomem essas substâncias. Então esse modelo não deu certo. Não está dando certo. Nem aqui e nem em lugar nenhum do mundo. Só que em muitos lugares do mundo o modelo está sendo modificado. Revisado. Sim, por exemplo, a lei seca. Em algum momento, por um discurso inclusive religioso, do puritanismo, que é uma corrente do protestantismo, se proibiu o álcool nos Estados Unidos. Lei seca. Né? Isso foi um fato histórico. Aliás, o primeiro fato histórico de proibição de uma droga no mundo foi a lei seca nos Estados Unidos. O que resultou a lei seca nos Estados Unidos?
O álcool que chegava ao mercado, porque ninguém parou de beber, consumir álcool, porque era proibido. O álcool começou a ser oferecido no mercado ilegal. Esse álcool que chegava, ele era de péssima qualidade. Naquela época, pessoas que ingeriam álcool produzidos em fundo de quintal ficavam cegas, porque eles não separavam o etanol. Né? Então, ou seja, você tem um produto que causa uma lesão muito maior e as gangues foram se formando, porque o mercado do álcool passou a ser disputado por grupos armados. Al Capone, Poderoso Chefão, 1, 2, 3, 4. Em determinado momento, nos Estados Unidos, as pessoas pararam a olhar e falaram assim, cara, não dá mais para manter a proibição do álcool. Precisamos regulamentar a produção e o comércio do álcool novamente. E as igrejas foram importantes. Né? Aliás, e se você for ver historicamente, as igrejas que começaram contra, passaram também a fazer um discurso a favor da legalização, da regulamentação do álcool, porque eles conseguiram enxergar naquele momento que a proibição do álcool causava efeitos muito mais danosos do que o consumo do álcool, que é o que acontece hoje. Cacau, vamos falar sério. Quantas pessoas morreram no mundo pelo consumo de maconha? Nenhuma. Não existe registrado um caso de overdose de uma pessoa que tenha morrido porque fumou maconha. Quantas pessoas já morreram na guerra contra o comércio e o consumo da maconha? Milhares, milhares e milhares. Quer dizer, a proibição das drogas mata mais do que a droga. Então isso é algo irracional. Então, o que nós precisamos fazer? Quando a gente fala de legalização, a gente não fala de liberação das drogas. Liberar as drogas estão hoje, claro. Não. Regulamentação é um controle que o Estado tem da produção, do comércio e do consumo dessas substâncias. A sociedade não tem debatido esse tema. A sociedade tem medo de enfrentar esse tema. Sim. Talvez a academia tenha conversado, mas se você for partir hoje para... Eu estava conversando agora, antes de estar conversando com você, com um jovem pastor, eu disse, olha, a juventude precisa discutir sobre a legalização das drogas, precisa discutir sobre a questão racial, claro. Esses temas precisam estar dentro da igreja, a igreja precisa encarar, discutir esses assuntos, só assim a gente vai chegar à conclusão que será melhor para o país. Claro, eu concordo. E a gente já tem experiências hoje no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, 30 que estados... se gasta muito também. Já regulamentaram a produção, o comércio e o consumo da maconha. Né? A Europa, você passa em cidades grandes, né? Madrid, né? Barcelona, você tem lojas que vendem. Sim, né? A Holanda. Sim, aqui do lado no Uruguai já está regulamentado. Sim. Ou seja, nós não estamos falando de algo que, uma experiência que ainda ninguém teve. Não, já está acontecendo. E os relatos que nós recebemos é de que você reduz muito a violência e mais, arrecada, porque repara, esse dinheiro todinho que circula, como no álcool e no tabaco, o tabaco ele tem uma tarifação, um imposto altíssimo. Né? O que a gente tem que fazer é com que o imposto cobrado no comércio dessas substâncias revertam para a saúde pública, que é onde a gente tem que trabalhar. Né? Efeitos danosos, todas as drogas trazem. Cacau, o álcool traz efeito danoso? Sim. Claro que traz. Ótimo. Mas aí a gente vai discutir o seguinte, para enfrentar esses efeitos danosos, vamos proibir a venda do álcool? Ninguém vai defender isso, porque qualquer um em sã consciência sabe que se o álcool for proibido hoje, amanhã nós vamos viver um inferno. É um inferno que nós vivemos com a proibição da maconha, dessas substâncias, que foram proibidas e que, aliás, elas foram feitas proibidas, porque no Brasil a cocaína era vendida na farmácia, Cacau. Sim, sim. Se comprava cocaína na farmácia, a maconha era consumida livremente. Em algum momento decidiram proibir. E a proibição, historicamente, tem trazido só malefício. Para o Brasil hoje está autorizado o consumo de medicamentos à base de canabidiol, de THC, está autorizado. Só que o Brasil ainda não regulamentou a produção do medicamento. Nós somos obrigados a comprar esses remédios na Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, muito Alemanha, mais caro, muito mais caro, mandando fortunas de recursos para fora do país, podendo, né, ter geração de emprego, de indústria. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, a porta de entrada da legalização de qualquer droga é a farmácia. Acho que a gente precisa primeiro pegar
o uso medicinal da maconha, mostrar para a população que a maconha é uma planta que pode trazer benefícios e malefícios, como tudo. Como tudo. Depende da forma do uso, né? Depende, inclusive, da pessoa que usa. Interessante é que quando as pessoas têm problema com drogas lícitas, todo mundo sabe que o problema é a pessoa. Por exemplo, se uma pessoa tem problema com álcool, ninguém fala que o problema é o álcool, fala que o problema é o alcoólatra. Mas se a pessoa tem problema com a maconha, o problema é a maconha, não é a pessoa. Quer dizer, nós temos que olhar para as pessoas, né? Nem todo mundo que usa essas substâncias tem problema com elas. O álcool é um exemplo clássico, é uma droga que hoje você vai numa festa de 15 anos, se não tiver uma bebida, nego diz que a festa é ruim, ela gera sociabilidade. Quer dizer, se isso tudo vale para o álcool, por que não vale para outras drogas, substâncias, né? É isso. Muito bom estar aqui, bater esse papo descontraído com o nosso amigo Dr. Zacconi, e eu peço a você que possa entrar no @Cacau de Brito Oficial e compartilhar com seus amigos conversas extraordinárias que temos tido através do nosso canal Cacau do Rio. E Dr. Zacconi, nesta tarde aqui, venho contribuir com informações preciosas de temas espinhosos. Falar sobre segurança, falar sobre drogas, falar sobre polícia, realmente são assuntos que precisaríamos de muito tempo para discutir. Mas, doutor Zacconi, encerrando aqui o nosso papo, eu quero que o senhor diga um pouco sobre o seu livro, o seu doutorado, foi em que área realmente que o senhor defendeu, você, né, defendeu a sua tese, para que todos possam conhecer melhor a sua formação. Então, Cacau, eu dei uma sorte na vida que foi ter cursado na Universidade Cândido Mendes o mestrado em Ciências Penais, que na época era coordenado pelo professor Nilo Batista e pela professora Vera Malaguti. Esse mestrado ele era um mestrado de um conhecimento crítico, onde eu tive acesso a um conhecimento que eu não tinha contato na universidade, chamado criminologia. A criminologia é um saber que vai mostrar para a gente como o crime acontece na realidade social. Porque no curso de Direito, você é da área jurídica, a gente aprende que crime é fato típico, ilícito e culpável. Bom, você não está falando do crime, você está falando dos elementos da norma. Você está falando de um mundo que não é o mundo real, né? Fato típico, ilícito e culpável é uma construção que nós fazemos acerca de uma conduta, mas a conduta do crime ela não é vista pelas faculdades de Direito. Quem pode observar como o crime ele interage socialmente é a criminologia. E foi dentro desse saber da criminologia que eu desenvolvi a dissertação do mestrado, que chamou Acionistas do Nada, quem são os traficantes de droga. Nessa dissertação eu defendo e comprovo que os varejistas das drogas, que são os alvos da política repressiva, eles são o que eu chamo de acionistas do nada, ou seja, são aqueles que participam de forma muito ínfima dentro dessa economia que é considerada a sexta maior economia do mundo, a economia das drogas ilícitas. Ou seja, toda a repressão ela vai para o local onde se obtém o menor lucro. E enquanto a gente fica prendendo varejistas, das periferias, o negócio das drogas cresce, prospera e essa economia se mantém forte, independente da nossa atuação. E depois, no doutorado, eu estudei a letalidade policial, que resultou no livro chamado Indignos de Vida, a forma jurídica da política de extermínio de inimigos na cidade do Rio de Janeiro, onde eu estudei os pedidos de arquivamento e a participação de outras agências, além da polícia, nisso que a gente chama de política de extermínio. Aí eu foquei no Ministério Público, vi como que o Ministério Público legitima toda essa quantidade de pessoas que são mortas pela polícia. Então eu fiquei muito nessa área da criminologia. O seu livro é fácil de encontrar através de diga aí. Internet botou lá, Acionistas do Nada, botou Indignos de Vida, Orlando Zacconi, vai aparecer, vem de vários sites.
A editora é a Editora Revan, né, e fui orientado pela professora Vera Malaguti, pelo professor Nilo, né, então para mim é motivo de muito orgulho, né, porque o Instituto Carioca de Criminologia é um instituto muito importante aqui no Rio de Janeiro, que nos traz esse conhecimento crítico para nós que somos operadores jurídicos. Obrigado, doutor Zacconi, por esse bate-papo e desejamos sucesso na sua nova função, que eu espero que em breve esteja lá em Brasília para contribuir com o povo brasileiro, não só do nosso estado, mas com certeza você vai trazer muita coisa boa para a população brasileira, pela sua experiência, pela sua formação, e que eu torço muito para que você possa em breve estar lá fazendo leis importantes para a sociedade brasileira e principalmente para o estado do Rio de Janeiro, de onde você estudou e trabalha.